Olá, amados irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Araraquara. Que prazer falar com vocês, queridos, nessa semana tão especial, semana de oração, semana de nós buscarmos o Senhor. E que privilégio eu tenho e responsabilidade de iniciar essa semana de oração, trazendo aos irmãos uma palavra. Quero deixar aqui um abraço da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, também um abraço ao meu irmão, querido amigo, reverendo Alexandre Magri. Que Deus muito o abençoe aí, querido irmão, querido amigo. E essa igreja aqui, a qual você trabalhou, nós pudemos trabalhar juntos aqui, envia também um grande abraço a você e a toda a sua família. Eu quero ler, querido, com você o texto do Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feitos. Vamos orar, querido. Senhor, obrigado por essa semana de oração, obrigado pela história dessa igreja amada, Terceira Igreja Presbiteriana de Araraquara. Que nessa semana, Deus, o Senhor possa abençoar essa igreja que estará em oração, buscando o Senhor, Deus, e com esse tema tão importante, gratidão a Deus. Nós queremos ter um coração grato àquilo que o Senhor tem feito na história da sua igreja, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor ainda fará. Por isso, Deus, nos abençoe, que nesse breve momento de meditação bíblica o Senhor ministre a graça abundante do Senhor sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 126 está entre os salmos catalogados como cânticos de peregrinação. E o que eram esses cânticos, queridos? Eram canções e poemas entoados pelos judeus quando eles subiam até a cidade de Jerusalém para as festividades judaicas. E os judeus vinham de várias partes diferentes de Israel e até de fora de Israel e juntavam-se ali no meio do caminho, peregrinos se juntavam e iam em direção a Jerusalém. E no meio do caminho eles iam então entoando esses cânticos de louvor a Deus. E essas músicas falavam da experiência do povo com Deus, das suas angústias, dos seus medos, do livramento do Senhor, enfim. E o Salmo 126 é então desses cânticos. O salmista fala da ação de Deus em alguns tempos diferentes, né? Então o salmista ele fala sobre aquilo que Deus fez no passado. Então ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele fala do passado. Querido, nós precisamos aprender a ter um coração grato por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor já realizou. Queridos, nós muitas vezes temos a capacidade de nos esquecer de tudo de bom que Deus fez na nossa vida quando enfrentamos um momento difícil. Parece que tudo aquilo de bom, tudo aquilo que o Senhor realizou na nossa vida no passado não vale mais nada. Parece que naquele momento em que algo dá errado, nós temos a tendência de viver uma espécie de uma amnésia espiritual. Isso às vezes acontece também num casamento, né? O casal é bom, o marido faz 10 coisas boas, uma coisa ruim, e parece que as 10 coisas boas que ele fez somem e fica só aquilo que ele fez de ruim. O exemplo é fraco, mas dá para você entender o que eu quero dizer, queridos. Nessa semana de gratidão, eu quero convidar você a olhar para a história, para a sua história e ver tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Querido, se você chegou até aqui nesses dias de pandemia com saúde, se você passou pelo Covid, está aqui hoje, querida, é porque o Senhor tem guardado a sua família. Se hoje pela manhã você pôde levantar da sua cama, é porque mais uma vez, querido, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a sua vida e você pôde estar aqui participando deste encontro de oração, dessa semana de oração. Então nós precisamos nos lembrar, querido, que o Senhor fez. E a grande obra que o Senhor realizou, querido, é a vitória de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que nos traz esperança. Então, em primeiro lugar, eu quero
lembrar você daquilo que o Senhor fez. O salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós temos que aprender com o texto bíblico que nos diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Querido povo de Israel, quando foi levado, quando foi retirado do Egito, e Moisés diz: olha, eu vou tirá-los do Egito e vou conduzi-los para a terra do povo de Israel, a terra prometida, nossa terra. E o povo fala: vamos então, vamos encarar o deserto, vamos sair daqui. Mas, querido, quando o povo entra, quando o povo está entrando no deserto, quando ainda nem entraram no deserto, antes de cruzarem o mar, né, vermelho, quando chegam ali diante do mar, eles olham para aquela situação, olham para o mar, olham para trás e enxergam os soldados egípcios chegando, e eles dizem: por que nós estamos aqui? Por que Moisés nos tirou lá do Egito para que morrêssemos aqui? E aquele povo se esquece, querido, do Deus que há poucos dias atrás havia mandado 10 pragas sobre o Egito, do Deus que tinha manifestado o seu poder e mostrado ao faraó quem é o Senhor. Queridos, nesses dias, nessa semana, nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez. Mas o Deus que nós servimos não é um Deus que apenas fez no passado, mas é um Deus que faz. E depois o texto continua, né? E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Queridos, nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está olhando para nós. E um grande inimigo, querido, da gratidão é o descontentamento. Quando nós não conseguimos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão, é porque o nosso coração está cheio de descontentamento. E o descontentamento, querido, é você olhar para aquilo que você não tem em detrimento daquilo que você tem. Ou seja, é você olhar para aquilo que lhe falta ao invés de olhar para aquilo que você tem. É você olhar e pensar: puxa, em vez de eu pensar, eu não tenho aquela casa, mas eu tenho uma casa. Eu não tenho aquele carro, mas eu tenho um carro. Eu não tenho aquele porte físico, mas eu tenho saúde, eu estou vivo. E o contentamento significa, queridos, que nós aprendemos a olhar para aquilo que nós temos com alegria, com gratidão, e perceber que o Senhor tem feito grandes obras da nossa vida. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é quem nos sustenta. Querido, se nós temos uma cama quente para dormir, se nós temos, querido, alimento sobre a mesa, se nós temos condição de tomar um banho quente todos os dias, se nós temos uma família que nos ama, se nós temos filhos que estão conosco, querido, nós temos que agradecer. Então, em segundo lugar, a gratidão, querido, é olhar para aquilo que Deus tem feito por nós. Mas nós vivemos num tempo de descontentamento, nós vivemos num tempo, querido, de corações insaciáveis, e a todo momento nós precisamos de mais, de mais, de mais, né? Como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos numa sociedade líquida, onde as relações e as coisas são descartáveis. Ou seja, queridos, você compra um celular hoje, é o último celular, é o mais moderno, mas daqui a um ano ele já está ultrapassado, daqui a um ano você precisa comprar outro. E pessoas fazem isso, né? Pessoas às vezes compram um celular aqui hoje, daqui a um ano já estão na fila para comprar um novo modelo, e assim é a sociedade que nós vivemos, consumista, insaciável, sempre querendo mais e mais e mais. E esse descontentamento também vai para os relacionamentos. As pessoas descartam os seus relacionamentos quando não servem, mas Deus nos ensina a ter gratidão. Como nos diz o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como sei estar exaltado. Queridos, é isso que nós precisamos ter, um coração contente, um coração que olha para o Senhor e diz: Jesus, eu não mereço nada, na cruz do Calvário o Senhor morreu por mim, eu sou pecador, eu sou indigno, mas o Senhor me amou, e tudo que eu tenho é porque o Senhor me deu. Se eu tenho pouco,
é pouco em relação ao que a outra pessoa tem, mas eu tenho. O Senhor tem me dado e eu estou contente. Querido, quem tem um coração contente consegue celebrar as conquistas das outras pessoas, não tem um coração invejoso. Quem não consegue ter contentamento com aquilo que tem, com aquilo que está vivendo, não vai avançar, não vai prosperar e vai ter um coração invejoso, querido, não vai conseguir celebrar a vitória do outro. Se você não tem contentamento, alegria com aquilo que Deus te deu hoje, e é claro que você tem que ter o desejo de querer melhorar, crescer, evidentemente, mas não fique se comparando, não fique olhando para o outro, não fique olhando para a casa do outro, para a família do outro, para o carro do outro, para a grama mais verde do outro, para a família do outro. Olhe para aquilo que Deus deu à sua mão e celebre, porque se você não tiver um coração contente, você não será grato e você será invejoso. Quando alguém chegar e lhe mostrar uma vitória, seja material, olha, eu comprei um carro novo, você não vai se alegrar, você vai invejar. Se alguém falar, puxa, me formei em tal curso, fiz um curso técnico, me formei na universidade, vou fazer um mestrado, você não vai se alegrar, você vai invejar, você não vai ter alegria naquilo. Isso é muito ruim, isso é um pecado, isso é um inimigo da gratidão. A gratidão significa olhar para aquilo que nós temos. Deus, eu quero melhorar, eu quero crescer, mas eu sou grato por aquilo que o Senhor me deu hoje. E finalmente, queridos, há um terceiro tempo verbal. Nós temos então o passado, nós temos o presente, mas nós temos o futuro. E lá no versículo 6, o texto diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Queridos, o nosso Deus é o Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje e é o Deus que fará amanhã. É o Deus que continuará cuidando de nós amanhã. Esse tempo de pandemia nos trouxe muitos prejuízos, muitas dificuldades, um tempo diferente, inclusive para a igreja. Querido, pode ter certeza que o seu pastor aí, o pastor Alexandre, assim como eu e outros pastores que eu conheço, nós estamos muito preocupados com o futuro da igreja. Muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas desanimadas, gente que se afastou da igreja, mas por outro lado, outros chegando, gente nova se aproximando, gente através da internet se conectando. Situações como esta aqui, né? Pastores também pregaram aqui na nossa igreja virtualmente, como agora estou fazendo com os irmãos, que bênção. Mas, querido, uma coisa nós temos que entender, que a igreja de Jesus, ela não é derrotada pelas circunstâncias. Ela é derrotada pelo pecado. Ela é derrotada por ceder às tentações e viver uma vida longe de Jesus. Mas a igreja, querido, prevalecerá, porque a igreja de Jesus conta com esse Deus que não para de cuidar do seu povo. É o Deus que continua cuidando. O Senhor continua cuidando. A Bíblia nos diz, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Mas Ele não fará, querido, da maneira que nós achamos que é bom. Ele não fará da maneira que nós queremos. Ele fará da maneira que Ele entende que é boa. E Ele fará não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos. E há uma diferença entre aquilo que queremos e aquilo que precisamos. E quando nós temos um coração grato, nós entendemos que quando Deus faz aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, é porque Ele nos ama. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Querido, Jesus ama você e Ele está cuidando de você. Ele cuidou de você ontem, Ele cuida de você hoje e Ele continuará cuidando de você no futuro. E a grande prova do cuidado de Deus, querido, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Deus que nos criou para viver uma relação perfeita com Ele, enviou o seu Filho para resolver o problema do pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, hoje está conosco através do Espírito Santo, cuidando da gente, e um dia voltará. Ele fez, Ele faz e Ele fará, e Ele voltará para reinar eternamente, cuidando da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração. Seja grato por aquilo que o Senhor fez no passado, seja grato por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, e seja grato e tenha esperança por aquilo que o Senhor fará amanhã. Tenha um coração contente, celebre as vitórias dos outros, se alegre com os outros e olhe para aquilo que você tem, não para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que o Senhor já lhe deu e tenha certeza que o seu coração será um coração cheio de júbilo, alegria e você provará todos os dias da bênção do Senhor. Que Deus abençoe, um grande abraço a você, querido, e quero encerrar
com a palavra de oração. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dessa igreja tão querida e que o Senhor nos ensine a ter um coração grato, olhando para aquilo que o Senhor fez ontem, olhando para aquilo que o Senhor está fazendo hoje e tendo esperança e alegria naquilo que o Senhor fará amanhã. Nós confiamos em Ti, que o Senhor conserve em nós um coração grato, contente. Livra-nos, Deus, de um coração mesquinho, invejoso, descontente, mas faz de nós um povo que se alegra, Deus, com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor fará. Enche o nosso coração de gratidão nessa noite. Assim eu oro pedindo por essa igreja querida, por esses irmãos amados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.